vida é tudo de bom. As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação, Luciana Pombo. Direção-geral, Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h02. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2013. Hoje é Dia Internacional da Família. É também Dia do Assistente Social e Dia do Combate à Infecção Hospitalar. Léo, boa tarde. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo, e você, como é que foi? Tudo ok. De ontem pra hoje, belezinha, tranquilinho? Tudo numa boa. Pronto pra mais um dia? Vamos lá, sem gripe. Sem gripe, graças a Deus. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, boa tarde, Léo, tudo tranquilo, né? Tudo sempre tranquilo, e temos que trabalhar mais um dia com muita informação para o ouvinte do Vida News. Isso aí. E vamos agora às manchetes do dia 3:03. Manchetes do dia. Começando hoje em Campo Largo. Glauco Silveira. Operação conjunta de policiais civis tira mais um de circulação em Campo Largo. Operação importante em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba e também em Campina Grande do Sul. Eu trago daqui a pouquinho essas informações. Em Campina Grande do Sul também houve uma mega operação da Polícia Civil. Agora vamos a Londrina. Detalhes, informações com Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será a grande farsa do pré-sal. Me aguardem. O pré-sal que é muito importante para o estado do Paraná e tem sido comentado sempre, não só pelo governo federal, mas também pelo governo do estado. A capital do pré-sal aqui no Paraná seria Pontal do Paraná, aqui no litoral paranaense. Vamos ver o que Ciro Novaes tem para falar sobre esse assunto. Agora vamos ao destaque de Rogério Ataíde. Sindicato, olha a confusão, hein? Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná e Comissão de Direitos Humanos Irmãos Naves vêm a público, olha aí, externar seu repúdio e pesar e citam a omissão do Poder Judiciário e do Ministério Público em suas atribuições de defesa da sociedade. Seríssima essa informação do Rogério Ataíde, já que a Polícia Civil começa já a atacar de alguma forma o Ministério Público. Veja só, e por que hoje a Polícia Civil faz isso? Porque ela é contra, a favor, na realidade, a PEC 37, que quer acabar com o poder de investigação do Ministério Público e contra que o Ministério Público continue fazendo investigações. Afinal de contas, é através do Ministério Público até hoje que eu vi políticos e que eu vi também policiais sendo presos. E agora a manchete vem do esporte. Ciro Júnior. Curitiba enfrenta o Nacional do Amazonas em busca de classificação antecipada para a terceira fase da Copa do Brasil. Estas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui no Vida News, que já está no ar. Participe com a gente. Vida News. Tempo e temperatura. Quarta-feira de tempo instável em diversas regiões paranaenses, principalmente no oeste e sul do estado, onde uma frente fria aumenta a nebulosidade e causa pancadas de chuva entre o fim do dia e a noite. Nessas áreas tem previsão de chuva forte acompanhada até mesmo de trovoadas. Já na faixa leste, incluindo a capital, o céu fica com muitas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. E mesmo assim não se descarta alguns momentos de sol durante a tarde. As temperaturas ficam amenas ao amanhecer, com mínima de 16 graus em Foz do Iguaçu e 21 graus em Paranaguá. Já durante a tarde, a máxima sobe onde o tempo fica mais nublado, como é o caso de Curitiba, que terá uma tarde com máxima de 25 graus. Na região norte, mais calor ainda, máxima de 28 graus em Londrina. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Aeroportos.
Os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, e também o Internacional José Richa, em Londrina, o Internacional de Foz do Iguaçu, estão todos abertos para pousos e decolagens neste momento, e eles operam também visualmente. Também opera visualmente o aeroporto Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, e o aeroporto Silvio Nami Júnior, em Maringá. 3 e 7. Vida News. Trânsito. Um carro e um ônibus bateram na Avenida Visconde de Guarapuava, no cruzamento com a Rua Alferes Poli, no centro de Curitiba. Trânsito ainda bastante lento na região. No Portão, um carro e uma moto bateram na Rua Carlos Blenck, no cruzamento com a Rua Itatiaia. Nesses acidentes, 2 pessoas ficaram feridas, portanto, muito cuidado você que está nas proximidades, porque o trânsito é lento e está difícil nestas regiões do centro e do Portão. 3 horas, 8 minutos. Ouvinte Vida. E você, ouvinte Vida, participa com a gente a partir de agora. No nosso telefone 3029-9290, nas redes sociais, no Facebook, nós temos a nossa página no Face. Participe com a gente. A página é Vida News 92,9 FM. Você curte a página e coloca ali a sua sugestão, faz seu comentário sobre a nossa programação. Você também pode participar sempre com a gente pelo Twitter, nos nossos Twitters pessoais, ou então também no da Rádio Vida. Neste momento, 3 horas, 8 minutos. Vida News. Esportes. E hoje vamos começar falando sobre Curitiba, nossa capital. As informações primeiro do Atlético Paranaense, Ciro Júnior. Então, Luciana, está decidido já, são 7 jogadores que subiram do Sub-23. Pois é, 7. A gente imaginava que seriam em 5, foram 7. Que bom, 7, hein? É boa notícia, sim, um planejamento bem feito, temos que admitir isso. Então, são o goleiro Santos, o lateral direito Léo, a boa surpresa o Rafael Zucchi, o zagueiro. Gosto muito dele, um zagueiro bacana, tem 19 anos apenas, bom jogador. Marcos Guilherme, também uma grata surpresa também. O Zezinho, Crislan e o Douglas Coutinho. Você concorda com todos eles? Concordo sim, Luciano. O Zezinho tinha alguma chance de ter ido jogar no Bahia e tal, mas, sinceramente, ficando aqui... É importante que fique, né, Lu? Com certeza. É bem importante que eles fiquem aqui, sim. O Zezinho... E entrem no titular. O Zezinho tinha essa proposta de ir embora, de sair, eu achava loucura ele deixar o time do Atlético. Não seria bom deixar o Atlético. Poderia até jogar aqui, de repente, num J. Malucelli ou num Paraná Clube, mas não era bom que ele aceitasse uma proposta de fora. Mas o Zezinho, por ser... Como Bahia, por exemplo. Ainda mais pro Bahia. Se for para emprestar, então ele já tem 23 anos, é o jogador mais velho do Sub-23 e era o capitão também, é um jogador experimentado. Perdeu a cabeça, como bem disse o Léo, no final do Atletiba, mas é um jogador importante para o Clube Atlético Paranaense. Faz parte também, né? Às vezes desequilibra ali o emocional do cara. Nem todo mundo consegue ainda mais pressão, naquela pressão do Couto Pereira ter equilíbrio. Mas, por exemplo, para todo mundo pro time titular, eu acho pouco provável. O goleiro Santos, para mim, deveria ser o titular. O Crislan talvez não, por causa do Ciro recuperando, fica no banco. Mas Douglas Coutinho também, urgente como titular. E o Zezinho. O Zezinho daria um pau brabo ali no meio campo do Atlético ali para ser titular da equipe, Luciano. Vamos ver o que o nosso técnico, o que o treinador do Atlético Paranaense vai fazer agora com estas novidades, com esses reforços. E espero que esses reforços não terminem por aí, Ciro, que venha mais gente de fora também. Tem que vir, já tem vários boatos. Eu não gosto de ficar falando em boatos. Eu também não gosto de boato, eu gosto de fato. Quando chegar, a gente comenta, assim, a não ser que a gente tenha alguma fonte que garanta que a gente acredita nessa fonte. Então, 18 jogadores dos nossos Sub-23 já estão viajando, estão indo para a Europa, vão disputar aqueles 2 torneios que comentamos ontem, na Alemanha e depois na Holanda. Acho válido, Luciano, acho importante. Essa piazada que merece um brinde depois desse sucesso na Copa do Mundo e viajar para a Europa, conhecer a Europa, tirar seu passaporte, acho bem legal. Bem bacana, são jogadores de 19 e 20 anos, ou seja, a grande maioria do elenco atleticano estão indo para a Europa lá, estão indo, além de gozar essa merecida viagem, também vão trabalhar duro também para conquistar esses 2 torneios. Com toda certeza. E é um excelente treinamento para eles que poderiam ficar parados aqui em Curitiba. E exatamente, eu achei interessante o modo de disputa do campeonato. Por exemplo, o Atlético estreia na Yokohama Cup contra o Pfullendorf da Alemanha no sábado. Cada tempo são 25 minutos. O time que passar joga de novo no mesmo dia.
também mais 50 minutos de jogo. Curtinho. Daí a semifinal no domingo e a final também no domingo. É um match treino, assim, muito legal. Gostei bastante da disputa. Bom, e o Curitiba? Como é que está o Curitiba? Eu vou perguntar daqui a pouquinho também. Bom, você já falou do titular, Eu só queria saber uma coisa. O Arthur Bernardes faz o que agora dele? Vai acompanhar essa gurizada, hein? Ele está acompanhando a gurizada. Legal. Segundo ele, o Petralha garantiu ele até o final do ano, até 31 de dezembro, ele está garantindo o Atlético. Legal, né? Interessante que ele continue também, porque o trabalho dele é bastante importante aí. Ele conseguiu fazer um bom trabalho, apesar de tudo. E pode dar os caminhos pro Drubsky também com essa rapaziada, né? De como lidar, de como trabalhar. Mas essa é a função do Antônio Lopes. Ele tem que juntar os dois treinadores, o principal e o sub-23, para repassar pro Drubsky quem é importante e quem não é, para ajudar o Atlético nessa primeira divisão, que vai ser difícil pro Atlético. Até dá pra gente comentar aqui que com certeza o Drubsky tem assistido aí os melhores tempos, pelo menos no DVD depois. É obrigação dele fazer isso. Certamente. Coxa, Curitiba. Vamos falar do Coxa, que joga daqui a pouco aí pela Copa do Brasil, 9h30 da noite, a partida entre Curitiba e Nacional do Amazonas. Trazendo aqui primeiro, Lu, retrospecto, foram 8 jogos na história entre os dois clubes, 5 vitórias do Curitiba, 2 empates e 1 derrota. O Curitiba marcou 12 gols e sofreu outros 5. Lembrando que o Curitiba enfrentou ano passado o mesmo Nacional da Amazônia, então o Curitiba já tem uma experiência, uma certa experiência com esse time e também com o clima da localidade onde se encontra nesse momento. O time do Curitiba, que se fizer 2 gols de diferença, elimina o jogo da volta e essa é a meta desses atletas que estão lá. Vamos passar aqui então o serviço completo do jogo, Lu? Aliás, deve ganhar mesmo. Provavelmente, pelo né? Pelo menos é a expectativa. Tá sobrando o elenco do Curitiba aí perante ao time do Nacional. Vamos lá, no estádio Roberto Simonsen, o estádio do SESI em Manaus, a partida acontece às 9h30 da noite dessa quarta-feira, e o time do Curitiba, o provável Coxa de Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida e Chico, também Denis, Júnior Urso e Gil ou Sérgio Manuel, Robinho, Lincoln e Rafinha, e o David lá na frente, o técnico Marquinhos Santos. Já o time desconhecido para nós do Nacional, com Jairo Amaral, Eliésio, Rafael Morisco e Bigu, Denis Santos, Dinamite, Danilo Rios e Felipe, Miltinho ou Charles e o meu xará Leonardo, o técnico é o Aderbal Lana. Ninguém conhecido de parte alguma. É um time completamente desconhecido aí, o Nacional do Amazonas. O árbitro é o Antônio Neuri Cláudio do Rego Costa, os assistentes Mário Jorge Ferreira Lima e Renner Santos de Carvalho. Eu gosto da Copa do Brasil, Lu, porque ela proporciona a gente conhecer novos atletas, novos árbitros. Novos times também. Tudo Às vezes a gente não vê nem esses times jogando, né? De repente a gente vê pela primeira vez na Copa do Brasil. Tudo novo então pro Curitiba aí, esse desafio que tem daqui a pouquinho, 9h30 da noite. Lembrando, mais uma vez, 2-0 de diferença e 2 gols de diferença, elimina o jogo da volta e essa é a intenção desses jogadores que daí já colocam o Curitiba de férias até pelo menos na Copa do Brasil, até o término da Copa das Confederações e foca apenas nas estreias aí do Brasileirão nas primeiras rodadas. Legal, e você, pode falar, Ciro. O legal, Léo, por exemplo, é que o Coxa vem com força máxima, apenas o Lincoln no lugar do Alex, né? Isso, o Alex que não viajou, o Escudeiro também não viajou, foi detectado em uma lesão. Mesma lesão situação. Do Escudeiro, é forte, né? Mas chega uma hora que não tem. Que não aguenta. O William também aí tá lesionado. Dizem que o William tá negociado, por isso que ele não tá entrando em campo. Eu não acredito nisso, né? Ele teria pelo menos jogado as finais. Ele que é um jogador de bastante raça e identificação com a torcida. Não acredito também que vai embora agora nessa janela aí no meio de ano. E o Alex sendo poupado, o Alex artilheiro do Campeonato Paranaense com 15 gols. Então esses os principais desfalques do Curitiba para essa partida. O Alex vai dar uma descansada, uma acalmada aí também. Teu palpite para o jogo de hoje? 4-1 pro Curitiba. 4-1 pro Curitiba, Ciro? Eu acredito também numa vitória fácil, tranquila do Curitiba, 3-0 pro Coxa. E para os nossos ouvintes, que às vezes tem a grade da televisão, nos passar, né? Se vai passar o jogo na Fox Sports ou na Sport TV. Eu não sei se esse jogo vai passar, porque vai ter o Flamengo também vai ter hoje, o Corinthians também. Tem o Corinthians nesse mesmo horário. Eu não sei hoje se alguma televisão fechada vai estar. A ESPN Brasil transmite a Copa do Brasil, numa dessa, né? Vamos ver. Aí o Léo já está tentando verificar aqui. Você disse 3-0 pro Curitiba, então eu não quero apostar igual. Vou apostar 3-1 para o Coritiba. E o Paraná Clube enquanto isso? Nossa, o Paraná Clube está naquele regime de treinamento, mais 2 treinamentos pesados hoje, o técnico e depois o tático lá, que aí trabalha também de musculação na equipe, Dado Cavalcante já está fazendo o seu time, já está montando o seu 11 titular. Paulo Sérgio, lembra do Paulo Sérgio? Foi destaque agora do Operário, vice-campeão do torneio do interior do Campeonato Aliás, Paranense. Jogou bem, foi bom. É muito bom jogador, Paulo Sérgio. Mais um que está na mira do Paraná Clube, deve chegar entre hoje e amanhã, Luciano. Não está confirmado ainda, mas deve chegar, ou seja, mais uma excelente contratação
da equipe paranista que, graças a Deus, para o torcedor paranista, está fazendo contratações pontuais. E eu queria comentar também uma polêmica que ocorreu ontem no Blogspot da Rede Mercosul. Por favor. Que eu comentei ontem que o Paraná Clube, né, negou o Heracles, o lateral esquerdo do Atlético, o Heracles emprestado, e contratou o Paulinho. E eu gostei de ver, o torcedor paranista em peso me apoiou nessa coisa e também achou um absurdo. Que o Heracles, além de ser mais jovem, aliás, mais barato, rolou em todas as redes sociais dos paranistas, né? Todo mundo comentando a coluna do Ciro Júnior lá no nosso blog. O nosso programa também, agradeço a todos eles. A nossa função aqui é falar do nosso futebol paranense, não falar de Corinthians e Atlético Mineiro. E o Heracles, além de ser mais jovem, melhor jogador e mais barato, não tem porquê o Paraná ter negado, talvez por ser do Atlético, não dá pra entender, negou o Heracles e trouxe o Paulinho, que é um jogador infinitamente inferior, além de ser mais caro. Mas tudo bem, um erro desses não pode apagar o que a diretoria está fazendo de trabalho. Dou parabéns ao Alex Brasil, estão trabalhando sim, Luciana, e acredito bastante. Esse ano o Paraná Clube está nas cabeças da Série B. Ok, vamos ouvir agora uma matéria do Crislan Felda, ele que traz informações da Copa das Confederações. Segundo ele, 70% dos ingressos já foram vendidos. Vamos lá, Christian. Faltando um mês para o início da Copa das Confederações de Futebol, em 15 de junho, o país começa a viver de forma mais intensa o torneio. A Copa das Confederações reúne o campeão do último Mundial, a Espanha, os campeões continentais Japão, México, Uruguai, Tahiti e Nigéria, e o país sede da próxima Copa, o Brasil. Como a Espanha venceu a Eurocopa e o Mundial da África do Sul em 2010, a Itália, vice-campeã europeia, completa a lista de 8 seleções, divididas em 2 grupos de 4. Os países se enfrentam dentro de cada chave e os 2 melhores avançam às semifinais. A grande decisão está marcada para 30 de junho no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A Copa das Confederações é considerada pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol, um evento teste para o Mundial de 2014, que irá contar com 32 seleções. A entidade divulgou na última segunda-feira que mais de 620 mil ingressos para os jogos já foram vendidos, o que corresponde a 74% do total disponibilizado. A compra pode ser realizada pelo site fifa.com/ingressos. A primeira etapa das vendas se encerra às 11 horas da manhã desta quarta-feira. A venda dos bilhetes recomeça em 1º de junho através do mesmo endereço eletrônico ou nas bilheterias dos centros de ingresso das cidades sedes Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Nessa terça-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou os 23 atletas que irão defender o Brasil no torneio. Os jogadores se apresentam no dia 27 deste mês, no Rio de Janeiro, para o início dos treinamentos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Feula. Vida News. Ok, Christian, obrigada pelas informações. Fechando apenas as informações de esportes, Léo, então, Coritiba não vai passar na televisão. Não, pelo que eu rastrei aqui, Sport TVs não vão transmitir o jogo do Inter e também do Flamengo, e o Santos contra o Joinville, e Sport TV não, quem mais? Fox Sport não, ESPN não. Então, também dá para entender porque a viagem para Amazonas é cara. Com certeza. É um movimento muito caro para fazer uma transmissão de lá. Apesar que, por exemplo, algumas redes já têm cabeça de rede ou tem uma retransmissora no local. É que hoje também tem muito jogo de times expressivos, né? Mas infelizmente o Coritiba acaba ficando de lado como se não fosse tão expressivo assim. E né? Vamos lá, vamos ser sinceros. 3 horas e 20 minutos. Rapidamente aqui a pergunta do dia para você, ouvinte do Vida News. O governo do estado confirmou que está fazendo sim estudos para implantar novas praças de pedágio. Eu aproveito para perguntar para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa sobre a implantação de novas praças de pedágio aqui no estado do Paraná? Participe com a gente, 3029-9290 é o telefone para sua participação ou as redes sociais. Vamos ao intervalo, no retorno você confere o nosso giro de reportagem. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi.
A vida é tudo de bom e continua. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem, começando em Campo Largo. Glauco Silveira traz as informações. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, grande equipe. Em uma operação conjunta após uma denúncia anônima, policiais civis de Fazenda Rio Grande e Campo Largo localizaram na manhã de ontem, no Jardim Rondim, em Campo Largo, Luiz Antônio Taborda dos Santos, que estava sendo investigado pela polícia há pelo menos 6 meses, suspeito de participar de uma quadrilha de roubo de cargas e 3 homicídios. Santos foi encontrado em uma residência onde mantinha sua companheira com frequentes agressões em cárcere privado. O acusado já era foragido da justiça por roubo e receptação. Em confronto com a polícia, Santos morreu. Na residência, os investigadores encontraram um revólver calibre 38 e uma carteira de habilitação falsa. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Ainda falando sobre informações de segurança pública, 3 homens assaltaram uma autoescola em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e fizeram 2 funcionários reféns hoje pela manhã. Uma refém foi liberada por volta das 10 horas da manhã e os bandidos acabaram se entregando logo depois, às 11h20. Ninguém se feriu nesta ação. Participaram da operação o COP, que é o Centro de Operações Especiais da Polícia Civil, o Grupo Tigre e a Polícia Militar. E ainda falando sobre política, Assembleia Legislativa do Paraná, eu tenho aqui a informação que o presidente da Assembleia Legislativa, o Valdir Rossoni, ele que é do PSDB, resolveu fazer algumas determinações importantes na casa. Ele disse que não está contente com os atrasos de parlamentares na abertura das sessões. A direção da casa, segundo ele, quer regras mais rígidas para garantir a presença dos deputados em plenário. Acompanhe o que diz o Valdir Rossoni. Em algumas questões, alguns requisitos justificativa. Por exemplo, viagem com o governador para a base do deputado, justifica-se. Reunião com o ministro em Brasília, justifica-se. Então, em outras, e atestado médico, são os requisitos que justificam a falta em plenário. O deputado pode faltar uma vez por mês. E o deputado tem uma justificativa uma vez por mês. O restante é descontado como está sendo feito, só que não estava regulamentado ainda por lei. Vida News. Fundamental, né, Léo? Fundamental que se coloque realmente uma regra na casa, na Assembleia Legislativa, até para dar mais transparência, para que o povo possa cobrar também. Afinal, quem não vai trabalhar em dias normais na nossa sociedade não recebe. É justo também que um deputado que não vá, entre aspas, numa sessão plenária também não receba. E isso não acontece só aqui, em nível nacional também, em Brasília. Eu vi uma história de uma deputada, Luciana, que, sei lá, nos 25 dias do mês que ela tinha que aparecer, ela aparecia 3 só. Não, isso é um absurdo, já pensou? Quer dizer, tudo que a população faz é querer eleger alguém para que esse alguém dê retorno. É o justo. Agora, nem ir trabalhar, nem comparecer em plenário, aí não dá. E eu fiquei feliz ontem que eles estavam aí terminando a votação, não sei se já acabou essa votação, que tinha lá uma prévia de que até 2h30 da manhã a sessão ainda seria aceitável. E ontem, era 00:30, os deputados estavam reunidos fazendo a votação lá com relação aos portos. Infelizmente não. Não saiu para ser votado até amanhã, até quinta-feira, é o prazo máximo, e eles vão ter que votar hoje ainda. Eu fiquei feliz de ver eles 00:30 todos trabalhando. Importantíssimo. Quanto mais isso acontecer, melhor para a população. E o Ministério Público arquivou a denúncia de superfaturamento na compra das TVs laranjas no governo Roberto Requião. Em 2008, então líder da oposição, Valdir Rossoni, protocolou a denúncia contra a Secretaria de Educação do Paraná, agora considerada invalidada pela Promotoria do Patrimônio Público. As TVs laranjas foram criticadas principalmente por causa do custo, que era de R$ 860 cada. Ao todo foram comprados na época 22 mil aparelhos ao custo de quase 19 milhões de reais. 3h28, girando a reportagem. Vamos agora até São Paulo. O TCE cancelou mais de 1 milhão de títulos de eleitores. Quem traz mais informações? Bruno Carneiro. O Tribunal Superior Eleitoral cancelou mais de 1.300.000 títulos de eleitores. Quem não votou nos últimos 3 anos ficou sem justificar o não comparecimento nas urnas e não foi até um cartório para regularizar a sua situação, teve o título cancelado. Para conferir se você está em dia com a Justiça Eleitoral, basta acessar o site www.tse.jus.br.
Quem possui o título de eleitor cancelado pode não conseguir tirar passaporte ou carteira de identidade, além de não ter acesso a alguns tipos de empréstimos. Os eleitores facultativos, como os menores de 18 anos e os maiores de 70, não estão sendo considerados como irregulares. Para regularizar o seu título de eleitor, basta ir até um cartório de sua cidade, apresentar um documento de identificação e pagar a multa, que é de R$ 3,50 por cada turno que o eleitor deixou de votar. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Carneiro. Vida News. E a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, fez um apelo à comunidade internacional para intensificar a campanha contra o tráfico de pessoas. A estimativa é que o tráfico movimente hoje cerca de 29 bilhões de euros e envolva mais de 2.400.000 pessoas por ano. O presidente da Assembleia Geral da ONU advertiu que uma das preocupações é com a escravidão. Outra grande preocupação também é com relação à prostituição destas pessoas. E ainda girando a reportagem, vamos agora a Brasília. Secretários de Educação estão criticando o currículo do ensino médio. Aliás, já passou da hora de se modificar a educação no Brasil. Quem traz os detalhes? Carla Alessandra. Escola em tempo integral, ensino profissionalizante e professores com dedicação exclusiva foram algumas das propostas apresentadas hoje na comissão especial que estuda a reformulação do ensino médio. Participaram da audiência pública realizada nesta terça-feira pela comissão os secretários estaduais de Educação de Minas Gerais, São Paulo e Ceará. Os secretários apresentaram as iniciativas que estão sendo realizadas nos 3 estados com o objetivo de tornar o ensino médio mais atrativo e útil para os jovens. Dados da Secretaria de Ensino de Minas Gerais demonstram que apenas 1/4 dos alunos que saem do 9º ano do ensino fundamental concluem o ensino médio. Para a secretária Ana Lúcia Gazola, somente com uma modernização do currículo, com o emprego das novas tecnologias existentes, vai ser possível garantir a permanência do aluno na escola e melhorar a qualidade do ensino. Na verdade, há um equívoco quando as pessoas pensam que o que vai modificar o ensino é colocar mais disciplinas na escola. Não é isso. O conhecimento no século XXI muda tão rapidamente que nós precisamos desenvolver competências e habilidades. É claro que em cada disciplina há alguns conteúdos básicos que têm de ser transmitidos, mas tão importante quanto isso, ou mais importante do que isso, é criar um novo perfil de aluno, o que seja capaz de aprender sempre e o que esteja disposto a enfrentar com uma mente empreendedora e inovadora as transformações do mundo e do conhecimento. Maria Isolda Coelho, secretária de Educação do Ceará, lamentou que os alunos já cheguem ao ensino médio com uma educação deficitária e que após 3 anos continuem fracos ou ainda piores no desempenho escolar. Ela defendeu reformas estruturantes como a construção de escola, investimento em transporte escolar, laboratórios, acervos, ginásios esportivos, renovação de mobília escolar, climatização, como forma de garantir o acesso, a permanência e o aprendizado dos jovens no ensino médio. Já o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Herman Cornélios, destacou que desde 2011 está sendo implementado no Estado o projeto Educação Compromisso de São Paulo, que institui a escola integral e a carreira de dedicação exclusiva para os professores do ensino médio. Para o professor que optar pela dedicação exclusiva, explicou Herman Cornélios, será dado um acréscimo de 75% no salário. O relator da comissão, deputado Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, lembrou que o ensino médio tem como objetivo preparar para a vida, mas atualmente se tornou um espaço de tempo apenas para a preparação para vestibular, que deixa de fora a maior parte dos alunos. 3 longos anos apenas para um mero vestibular. Infelizmente, pouca gente consegue passar e os 88%, que é o percentual de pessoas, de estudantes que começam e não entram no vestibular. Esses 88% não usam o ensino médio para nada, porque o ensino médio não tem, por exemplo, o lado profissionalizante, não tem o ensino integral, não tem uma flexibilização da grade curricular. A comissão vai iniciar ainda no mês de maio as reuniões estaduais para verificar as iniciativas exitosas e as que precisam ser corrigidas. De Brasília, Carla Alessandra. Vida News.
E é importantíssima essa ação no Congresso Nacional. Eu espero que os deputados e senadores revejam, sim, e forcem os seus governadores nos estados a também implementar mudanças. Não adianta apenas termos mudanças em universidades federais, nós precisamos de mudanças principalmente na base, melhoria na base, ali nas creches, na educação infantil, na educação fundamental, melhorias no ensino médio, como bem disse o entrevistado dessa matéria da Carla Alessandra. E a Sanepar realiza amanhã uma interligação de redes e obras de melhorias no sistema de abastecimento de Pinhais, aqui na região metropolitana. O fornecimento no bairro Palmital pode ser afetado a partir das 8h30 da manhã e a normalização está prevista apenas para o final da tarde de amanhã. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News. O governo do estado confirmou que já começou alguns estudos para implementação de praças de pedágio no Paraná. O que você pensa sobre essa iniciativa do governo do estado? Participe com a gente pelo nosso telefone 3029-9290 ou então pelas redes sociais. Eu tenho aqui já o Fred Alves, do Sítio Cercado, que participou com a gente por telefone. Ele disse o seguinte: a solução é criar um pedágio estatal e resgatar o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Aliás, Fred, essa já foi uma ideia também do procurador, então, do estado, o Sérgio Boto de Lacerda, quando ele trabalhava com o ex-governador Roberto Requião. Ele pensava, assim, num pedágio estatal, mas o pedágio estatal não saiu do papel. E o Fred Alves continua dizendo: o Beto Richa pode se prejudicar a reeleição dele ao governo se ele pensar em fazer novas praças de pedágio. E deu também parabéns ao programa, dizendo que à tarde estava faltando um jornalismo competente como o nosso. Obrigada, Fred Alves. Participe sempre com a gente aqui da nossa programação. Também estão ouvindo a rádio o empresário Carlos Andrade de Campo Largo, ele que foi vereador da cidade, diz que está acompanhando a nossa programação. A Silvia Lucina, também aqui da cidade de Curitiba. O Demetrios Ribeiro, ele que é pastor lá em Pontal do Paraná, está acompanhando também a nossa programação. Um grande abraço para você. E o Fernando Gonçalves, que também é de Pontal do Paraná. E respondendo à pergunta de hoje também, o Cristiano Roberto Gonçalves, ele diz o seguinte: de novo pro povo, pedágio? Não dá para acreditar, é o que diz o Cristiano Roberto Gonçalves. Também participando com a gente, o José Antônio Dazenbrock diz o seguinte: com os traumas que temos, esse será assunto, com certeza, da próxima eleição. E ainda participando nas redes sociais, eu tenho várias participações, eu vou ler só algumas agora. A Luciana Santos diz o seguinte: acho uma pouca vergonha, sem comentários. Mauro Miller, grande abraço para você, Mauro Miller. Ele diz o seguinte: acabou a campanha política, podem não cumprir mais promessas que diziam que iriam diminuir até o preço do pedágio. Agora, cria-se até mais praças, diz ele. A Fefi Correia diz o seguinte: acho que já tem pedágio demais. Só para ir daqui a Passo Fundo tem 2 pedágios, uns 10 quilômetros de distância de cada um. E as BRs estão cheias de buracos, é o que diz a Fefi Correia. E o João Rocha Pombulesse diz: penso mais em corrupção do que na questão do pedágio. Essas são algumas das participações. Várias outras vão ser registradas ainda durante a nossa programação. Ainda no giro de reportagem, vamos a Brasília. Daniele Soares traz as informações do Ministério da Justiça, que começou a mapear a pirataria no Brasil. Vamos lá, Daniele, é com você. Para combater a pirataria no Brasil, o Ministério da Justiça vai fazer uma radiografia do problema no país. O objetivo do mapeamento é reunir dados e saber onde o crime é praticado e quais são os produtos mais pirateados. A medida está prevista no 3º Plano Nacional de Combate à Pirataria, que deve ser implementado até 2016. Para o presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, Flávio Caetano, este levantamento é o primeiro passo para reprimir este tipo de crime. Os dados hoje são dados desencontrados, não há um mapeamento, um diagnóstico objetivo da pirataria no Brasil. Então é importante que a gente faça essa radiografia para que, de um lado, mostre quais são realmente os produtos pirateados no Brasil, em segundo, ver quais são os estados onde a pirataria é mais presente. Outra medida prevista no plano é a conscientização dos consumidores sobre o respeito aos direitos de propriedade intelectual. Mas o presidente do Conselho admite que é preciso também rever o preço dos produtos originais. De acordo com o Ministério da Justiça, um produto falsificado é 8 vezes mais barato.
Por isso, o presidente fala das dificuldades em se combater a pirataria. O principal problema no âmbito da pirataria é esse. O consumidor, quando olha os preços, pensa naquilo que é mais econômico, aquilo que é mais vantajoso, aquilo que ele consegue consumir. Enquanto ainda for muito sedutor para o bolso do consumidor, é difícil uma campanha como essa. No ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 3 milhões de pacotes de cigarros falsificados, 670 mil medicamentos piratas e 225 mil CDs. Quem for pego vendendo produtos piratas pode pegar de 2 a 4 anos de prisão. Quem consome também pode ser punido com reclusão de 1 a 4 anos. De Brasília, Daniele Soares. Vida News. E acontece hoje a 4ª edição do seminário As Cidades na Copa, Acessibilidade, Mobilidade e Conectividade. A ação é promovida pelo Departamento de Pós-Graduação em Direito da Universidade Positivo e também pelo Instituto Ambiens. O presidente do CREA, o Joel Krieger, vai participar desse evento que acontece às 7 horas da noite, no auditório do Bloco Amarelo da Universidade Positivo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Quem quiser, então, pode participar. E pela primeira vez na história, o PT vai assumir o cargo de prefeito de Curitiba. A vice Miriam Gonçalves vai ser prefeita por uma semana, com a viagem do prefeito Gustavo Fruit, do PDT, ao Japão, marcada para sexta-feira desta semana. E um bebê foi encontrado morto por moradores do bairro Bom Sucesso, em Guarapuava, na região central do Paraná. O corpo do recém-nascido estava dentro de um saco plástico e acabou sendo atacado por um cachorro. Era um bebê do sexo feminino e a polícia já acionou os hospitais da região para levantar todos os partos realizados na terça-feira e trabalha para identificar a mãe deste bebê. Um absurdo, lamentável o fato ocorrido em Guarapuava. Vamos agora a mais informações no Giro de Reportagem. Fechando o Giro, Rogério Ataíde. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, ouvintes do Vida News. O presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná, Dr. Jairo Amódio Esturilho, e a Comissão de Direitos Humanos Irmãos Naves, neste ato representada por seu coordenador-geral de ações, delegado de polícia Cláudio Marques Rolim e Silva, diante dos graves e lamentáveis episódios envolvendo os investigadores de polícia da delegacia de Pinhais, vem a público externar seu repúdio e pesar por mais essa tragédia anunciada. Durante anos estamos alertando que a manutenção de presos em delegacias de polícia, além de afrontar a lei de execução penal, é uma grave violação dos direitos humanos, tanto dos infratores quanto dos policiais, pois os agentes que investigam e prendem não podem ser constrangidos a atuar como se fossem carcereiros. Esta situação, embora arduamente combatida pela Polícia Judiciária, não mereceu a devida atenção do Poder Judiciário e do Ministério Público, que durante anos se omitiram. Olha aí, ó, meu Cristo, hein? Vai dar gaeco isso, hein? Que durante anos se omitiram em suas atribuições de defesa da sociedade. Em que pese o enfrentamento do problema por parte dessa administração, as medidas devem ser urgentes, pois não podemos continuar a colocar em risco a vida de nossos policiais e, consequentemente, a vida das pessoas que residem nas proximidades de delegacias de polícia, transformadas ao arrepio da lei em verdadeiros depósitos de presos. Esperamos que o Ministério Público, ao invés de buscar mecanismos para tentar cumprir atribuições alheias, dedique-se primeiro a cumprir suas importantes e indispensáveis funções institucionais. Lamentamos profundamente o ocorrido lá em Pinhais e aguardamos ansiosos a recuperação de nossos heróicos policiais que enfrentam a morte dia após dia, cumprindo uma atribuição que não é de responsabilidade da Polícia Judiciária. Só um pouquinho, Luciana, veja bem. Curitiba, 10 de maio de 2013. Jairo Amódio Esturilho, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná, Cláudio Marques Rolim e Silva, coordenador-geral de ação, Comissão de Direitos Humanos Irmãos Naves, vice-presidente do CIDEPOL. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News.
Nesse caso é que se considerar duas coisas fundamentais, sem dúvida nenhuma. Primeiro, a Polícia Civil está correta quando cobra do Ministério Público ações com relação à retirada de presos, a superlotação de presos, a interdição de cadeias, como em Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, isso sem dúvida nenhuma. Mas, número 2, isso seria salutar, seria fundamental se não tivesse como pano de fundo essa briga pela investigação ou não do Ministério Público em cima de fatos, em cima de ações, para que possa até embasar melhor ações que às vezes chegam sem pé nem cabeça lá no Ministério Público e muitas vezes as pessoas acabam não sendo presas, acabam não ficando presas, mesmo tendo cometido atos infracionais, porque a peça, digamos assim, o inquérito policial não está concluído, não está pronto. Então, com certeza absoluta, é uma guerra que está por trás de tudo isso, é uma queda de braços e quem vai vencer? Vamos lá, será que é o povo? O povo só vai vencer se realmente a PEC 37 acabar sendo derrubada, isso na minha opinião. Afinal de contas, o Ministério Público tem sido fundamental sempre em investigações, principalmente investigações do colarinho branco. Investigações que mostram corrupção dentro da polícia, por exemplo, que mostram corrupção dentro de municípios, por exemplo. Não é isso, Léo? Você também não pensa assim? Com toda certeza, Luciana, para limpar de uma vez tudo isso. Mais do que rápido, mais do que importante que realmente se derrube essa PEC que quer acabar com o poder de investigação da polícia. 3h45. Vida News. Entrevista. Programado agora para sexta-feira o encontro estadual com prefeitos e prefeitas aqui do estado do Paraná. Esse encontro acontece aqui na cidade de Curitiba e vai contar com as presenças, inclusive, de ministros e técnicos do governo federal. Quer saber alguns ministros que vão estar presentes? Eu digo para você, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, das Comunicações, o ministro Paulo Bernardo, o ministro secretário-geral da Presidência da República, o Gilberto Carvalho, entre outros. Previsto, inclusive, a participação aí do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, da ministra do Planejamento, a Miriam Belchior, da Tereza Campelo, que é ministra do Desenvolvimento Social. Ou seja, deve ser um encontro fortíssimo aqui na cidade de Curitiba e cerca de 2.000 pessoas estão previstas, esperadas neste encontro. Eu vou conversar sobre esse assunto com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, ele é prefeito também de Nova Olímpia, Luiz Lázaro Sorvos. Prefeito, boa tarde. Boa tarde a todos os seus ouvintes aí. Bom, prefeito, qual que é o objetivo exato desse encontro entre os prefeitos? O objetivo é de aproximação do governo federal com os municípios, com os prefeitos. Essa aproximação seria através de discussão e apresentação de projetos? Sim, nós notamos que muitas vezes Brasília está distante dos municípios, né? E a grande concentração dos recursos, dos programas de governo, das políticas públicas de investimento, estão em Brasília, estão nos ministérios. Então, a partir do momento que os ministérios se aproximam dos prefeitos, das prefeituras, dos técnicos, né, dos secretários, eu acho que nós começamos a evoluir nessa meta de injetarmos mais recursos no interior desse Brasil e especialmente aqui do Paraná. Excelente. Agora, eles também devem apresentar locais onde podem ser buscados esses recursos, prefeito? Virá orientação, virá como buscar esses recursos, né? O sistema, por exemplo, hoje o governo federal tem o sistema eletrônico, SICONV. Então, será orientado a cada secretário, aos programas que os ministérios estão desenvolvendo e como acessar a página do governo federal, a página de cada ministério para fazer o cadastro dessas verbas e como fazer o encaminhamento e como fazer o acompanhamento. Os prefeitos já foram orientados a participar? O que podem perguntar? Como é que eles podem se posicionar nesse encontro? Na verdade, vem aí o segundo escalão dos ministérios, né? Vem aí os técnicos do governo federal. Então, no contato dos nossos técnicos das prefeituras, nossos secretários, eles vão ter essas informações. Eles vão chegando, por exemplo, Ministério da Saúde, quais os programas que tem? Como fazemos para cadastrar aí no sistema eletrônico da página do Ministério as nossas demandas? Então, eu acho que isso aí é muito importante e irá
ajudar e facilitar muito a vida das nossas prefeituras. Principalmente quando se coloca numa mesma mesa prefeitos que podem ser do mais diversos partidos e o próprio governo petista. Sem dúvida nenhuma. É um encontro, né? É um evento suprapartidário. Estão convidados todos os prefeitos do Paraná e estamos aqui para fazer um evento republicano, onde todos participam, independentemente da cor partidária e independentemente da ideologia política, que todos possam ter acesso aos programas de governo que o governo federal está implementando. São esperadas 2.000 pessoas, portanto, na sede da MP não dá para ser esse encontro. Onde vai ser, prefeito? Será em Pinhais, na Expo Trade. É um local mais adequado, um local que abriga com mais conforto uma quantidade de pessoas assim. Então nós estamos esperançosos, estamos na expectativa que venha bastante pessoas, bastante funcionários públicos dos prefeitos, para que possamos... eu já cometi muitos erros. Às vezes eu vou num evento, eu como prefeito, e percebo que pequei porque não trouxe o meu secretário, não trouxe as pessoas entendidas daquele assunto que talvez a minha cidade está precisando, com mais detalhes. Então, às vezes, eu também não tenho toda a capacidade de absorção de todas as informações. Então, por isso que é muito importante que venham nossos auxiliares, as pessoas que ajudam os prefeitos a administrar os municípios. Ok, prefeito, eram essas principais considerações. Obrigado pela sua entrevista. É durante todo o dia um encontro? Começa na parte da manhã e vai durante todo o dia. Deve terminar aí por volta de 16 horas e 17 horas. Ok, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor Luiz Sorvos. Obrigado, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós conversamos com o prefeito de Nova Olímpia, o Luiz Lázaro Sorvos, ele que é do PDT e é presidente da Associação dos Municípios do Paraná. Portanto, prefeitos e ministros poderão estar numa mesma mesa discutindo nessa sexta-feira, não é nem no fim de semana, é na sexta-feira, discutindo projetos importantes para as cidades paranaenses. 3h50. Vida News. Crônicas. Os geólogos denunciam. A Petrobras perdeu 210 bilhões de dólares. Para quem ainda não sabe, o pré-sal foi descoberto em 1974, no governo Geisel. Foi mapeado no governo Itamar Franco. Foi declarado no governo Fernando Henrique como uma exploração inviável. No mundo inteiro, não há tecnologia para extrair petróleo do pré-sal. Lula, com o governo em queda, resolveu enganar mais uma vez o povo dizendo que descobriu o pré-sal e que os problemas do Brasil estariam resolvidos. O que surpreende é que os políticos e governadores aliados brigam por sua divisão. Divisão do quê? O governo distribui dinheiro da Petrobras a rodo para petistas aliados, CUT, MST, UNE e etc., para comprar votos e apoio. O povo não sabe nem quer saber. A ignorância é geral. A ignorância é geral. O importante é as migalhas da Bolsa Tudo. É importante o PT, Lula, Dilma. O dinheiro acabou. A Petrobras quase faliu. E agora importa gasolina, óleo, álcool de milho e etc, etc. A CPI da Petrobras poderia ter esclarecido esse estelionato eleitoral. Mas a maioria do Congresso preferiu calar e trair o país. E agora uma ridícula e irresponsável luta está sendo travada pelos royalties de um volume de petróleo inexistente no pré-sal, enquanto o país clama desesperadamente por socorro na saúde, na educação, na segurança. Deste modo, é uma falácia a afirmação de que temos um lençol de petróleo no pré-sal de tamanho
800 quilômetros por 200 quilômetros ao longo da costa leste brasileira. E toda e qualquer declaração atual sobre qualquer possível volume de petróleo a ser extraído no pré-sal não passa de pura especulação e enganação barata. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Voadora do dia. Bem, a voadora do dia vai, sem dúvida nenhuma, para a mãe. Como é que pode ser chamada de mãe? Pois é, a mãe que acabou abandonando o seu bebê, recém-nascido, dentro de uma sacola plástica, na cidade de Guarapuava, aqui na região central do nosso estado do Paraná. Nós falamos tanto sobre mães, sobre a paixão realmente das mães. É triste quando a gente vê que existem pessoas que não podem ser chamadas de mães, mesmo tendo dado à luz a alguém. A voadora do dia vai, sem dúvida nenhuma, para essa pessoa, que eu não sei nem se eu posso chamar de pessoa, que acabou tendo esse ato impensado de jogar fora, no lixo, literalmente, seu próprio filho. Ou melhor, sua própria filha, porque era uma menina. 3h54, 3h54. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, o que você pensa sobre essa atitude do governo do estado, que já começa a falar e a pensar e a planejar até novas praças de pedágio no Paraná. Você acredita que é importante novas praças? O Emerson Alves, ele diz o seguinte: querida Lu, já não nos basta o pedágio da praia e os da região norte do estado serem superiores a R$12, ainda vamos ter mais praças? Pergunta ele. Meu Deus, onde vai parar essa sede de arrecadação? O José Domingos dos Santos diz o seguinte: o problema não são as praças de pedágio, o preço que é imoral, diz ele. O Cleverson Nunes diz, além do aumento de praças de pedágio, o valor que cobram aqui no Paraná é um absurdo. Em São Paulo, onde o desgaste e a manutenção das estradas são muito maiores, o valor do pedágio não chega a 1/3 do cobrado no nosso estado. E a Luciana Santos diz, vai parar em bolsas, que eles agora ficam criando, é o que diz a Luciana Santos. A Raquel Espicila Santana, ela que é de Pontal do Paraná, diz o seguinte: seria uma boa até que tivessem novas praças de pedágio. Isso se nós não pagássemos o IPVA. E estão na escuta também aqui do Vida News o Tiago Faria e o Rick Paranista. Um abraço para vocês que estão na escuta do nosso programa. 3h56. Vida News. Crônicas. Um tema tão bonito que a gente pensa sempre e não fala, né? Os livros são tão importantes na vida da gente que a gente não lê. A gente fala e não lê. E a vida da gente, no dia a dia, parece que é um livro, né? A gente escreve um livro. E esse livro, ele é feito por páginas. E a nossa vida, se você for ver, a cada dia que passa, a cada 24 horas que passa, ou a cada segundo que passa, dependendo da situação de cada um, a gente passa a formar os mais, assim, organizados mentalmente, eles passam a formar as páginas da vida. A primeira página da sua vida é o seu nascimento. O importante, aquele momento importante que você abriu a primeira página que você chegou à Terra. Você nasceu. O livro começou a ser escrito. A chegada neste lindo planeta azul ao crescer sob os cuidados maternos, tudo à nossa volta é amor e dedicação. As páginas da vida vão se enumerando a cada dia que passa. Uma a uma, folha por folha, dia por dia, formando o que podemos chamar o livro de nossas vidas. As páginas passam a ser responsabilidades nossas. Continuamos a crescer, vivendo e aprendendo, e as experiências vão se formando. As páginas de nossas vidas, o grande livro da nossa história. A gente lê, às vezes, outros livros, tentamos aprender, devemos ler bastante, né? Tentamos aprender com outras histórias e vidas, lemos outros livros, outros autores, mas o verdadeiro autor da nossa vida somos nós mesmos. Sou eu, é você,
que somos nós. Escritores que nos ensinam e nós tentamos sempre aprender. Mas quem escreve a nossa história? Somos nós mesmos, através das páginas da vida. Quantos sofrimentos, quantas alegrias e dores nesses momentos, nas histórias, nas páginas da vida, e amores marcados profundamente em nossos corações. Sim, amores verdadeiramente, às vezes se transformado em flechas, com pontas de veneno que nos machucam, mas são as páginas da vida que vamos escrevendo folha por folha, página por página. Que livro é esse que nunca termina? Alegrias, tristezas, sorrisos, choros, lágrimas, ranger de dentes, doenças, a morte, desastres, separações e uniões, felicidades e infelicidades são as páginas de nossa vida. Alguém já pensou nisso? A gente fala, hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã. Ai, que bom, agora chegou o final de semana. Mas ele esquece que ele não escreveu o dia de ontem, a página da vida dele de ontem ficou em branco. E ele vai ter que voltar para escrever. Ou gradativamente vai se formando um livro. Mas que livro é esse? O tempo passa, a temporalidade continua. Aliás, o homem é do tempo. O espírito é da eternidade. Tudo passa, nós passamos. Mas as páginas de nossas vidas não passam, são folhadas. E obrigatoriamente terão que ser escritas. Por quem? Por nós mesmos, pela nossa consciência. O céu e o inferno estão ali na nossa consciência, é ali que é o sim ou o não. Vamos moldando e escrevendo as páginas de nossas vidas, um livro único que só você poderá entendê-lo, só Deus poderá julgá-lo. As páginas de sua vida. E a última página? Quando chega o último momento, não existe a última página. A vida é eterna, porque elas são todas eternas, essas páginas. Elas ficam inscritas no universo do seu ser, no universo de sua alma, no universo do seu coração, e formam-se um único livro da sua vida, folha por folha. Experiências por experiências formarão eternamente as páginas de sua vida. E vamos que vamos, minha gente! Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curicuri, Curitiba! Boa tarde, meu querido Paraná! Boa tarde, Brasil! Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. E uma última informação: a Vara Civil de Ribeirão do Pinhal determinou a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito de Ribeirão, Moacir Ribeiro Lataliza. Essa perda dos direitos políticos é pelo prazo de 5 anos, por conta da contratação irregular de 60 pessoas. As contratações, conforme a promotoria, configuram improbidade administrativa. 4h02. E você está ouvindo ao fundo Evelyn Liz. A cantora gospel vai estar aqui na Fundação Exclusiva dentro de um projeto interessante que leva a música até você de forma gratuita. Léo, conta um pouquinho mais pra gente sobre essa parceria nossa, Fundação Exclusiva e os cantores gospel. Legal, né, Lu? No próximo sábado, então, aí às 8 da noite, a gente vai estar recebendo a Evelyn Liz e para poucos convidados. Então você, ouvinte, já pode se preparar desde já. São 140 lugares que a gente tem aqui no nosso auditório
e serão preenchidos aí pelo pessoal que entrar em contato conosco. A gente vai explicar melhor em breve. E mas vai já pode até estar entrando em contato, então, viu? Você ouvinte, liga pra gente no 3029-9290, você vai falar com o Ciro, você faz sua inscrição, dá teu nome, teu telefone, ou então pelo Facebook. Hoje ainda a gente vai estar criando um evento no Facebook dessa apresentação lindíssima da Evelyn, e você vai poder confirmar por lá também. Mas vai ter que confirmar só se for, porque a gente não vai poder ter aqui 140 pessoas confirmando e não vindo. Então, se você quer vir mesmo assistir essa belíssima apresentação, participe com a gente e faça a sua inscrição. Não é um sorteio, né, Lu? Os 140 primeiros que se prontificarem a estar aqui Isso conosco mesmo. não vão pagar nada para entrar, não tem entrada aí, não é cobrado nenhum tipo de ingresso nessa entrada, e você vai poder aí contemplar esse show bacana com a Evelyn Liss, que vai estar lançando o seu CD nesse dia, por sinal, aqui conosco. É verdade, ela até deu uma entrevista legal, bacana aqui pra gente, né, Ciro Júnior, sobre o trabalho dela e essa vontade dela lançar o seu CD aqui com a gente. Realmente foi uma entrevista belíssima, ela tem uma voz maravilhosa. Você que gosta de música gospel, vale a pena vir assistir aqui na Fundação Exclusiva, quem não sabe, fica na Rede Mercosul de Comunicação, no Mercês. Vale muito a pena, ligue pra gente aqui ou pelo Facebook e marca seu nome. Lembrando o telefone, então, 3029-9290. Escute rapidinho, mais um pouquinho só. Evelyn Liss, com vocês, neste sábado às 8 horas da noite, aqui no auditório da Fundação Exclusiva. Na verdade, o auditório é da Rede Mercosul, mas nós estaremos, através da Fundação Exclusiva, levando para você esse show. 4:05, está terminando o Vida News de hoje. Boa tarde, Léo. Valeu, Lu. Beijos. Até amanhã pra você. Até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Lu. Só lembrando que sábado tem Marcha para Jesus, né? E o pessoal já vai estar lá motivado, com a bênção no seu coração. Vai na Marcha de Jesus e depois vem aqui assistir um belíssimo show. É verdade. Amanhã a gente vai estar falando sobre a Marcha para Jesus aqui no Vida News. Você vai saber um pouquinho mais sobre como vai ser, os horários e tudo mais para você participar também. 4:05. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.